A vovó da morte! Crimes horripilantes de Dorothea Puente que ninguém conseguia imaginar. Em um tranquilo subúrbio de São Paulo, Dorothea Puente era a típica vovó que todo mundo adorava. Com seu sorriso gentil e olhar caloroso, ela atraía os vizinhos, sempre oferecendo deliciosos biscoitos caseiros e chás quentes. A casa dela, com flores coloridas no jardim e o cheiro de pão assando, parecia o refúgio ideal para pessoas em situação de vulnerabilidade, sem teto. Idosos e até jovens perdidos encontravam abrigo sob seu teto acolhedor. Mas por trás daquela fachada charmosa, um segredo sombrio pulsava nas sombras. Nos últimos meses, moradores da região começaram a notar a estranha partida de alguns hóspedes. Acontecia com frequência. As pessoas iam para a casa da Dorothea e, de repente, desapareciam. O assistente social, Ricardo, decidiu investigar, intrigado com os relatos. Ele já havia ajudado vários daqueles hóspedes e agora queria entender por que estavam sumindo. No fundo, sentia Levaram ao quintal da vovó. Era um lugar ensolarado, mas a energia respirava mistério. A terra estava sempre muito bem cuidada, como se Dorothea a regasse devotamente. Ricardo percebeu algo esquisito. Algumas plantas estavam mais verdes e viçosas do normal. Dava para sentir o cheiro de algo enraizado, algo que soava errado. Talvez eu esteja exagerando, pensou, mas logo recorreu aos moradores antigos, aqueles que conheciam a vovó desde sempre. Muitos murmuravam em voz baixa sobre histórias estranhas, como escavar conhecimento do passado. Alguém comentou que tinha ouvido barulhos estranhos à noite. Risadas, acompanhadas de ecos perturbadores que vinham do interior da casa. Outras vozes também falavam de visitantes que nunca mais foram vistos. Uma conexão antiga lentamente começou a se formar entre ele e a vovó. O avô de Ricardo havia sido amigo de Dorothea na juventude. Seria apenas uma coincidência? Mas à medida que a pesquisa avançava, parecia que o peso da própria história de conversa mais profunda. Ricardo tomou coragem e resolveu confrontar Dorothea. Ao entrar na casa, sentiu um frio na espinha. O ambiente, com móveis antigos e quadros desbotados, parecia respirar uma tristeza profunda. Cada olhar da vovó era carregado de segredos, e um nó se formou na garganta de Ricardo. Ela o recebeu com aquele mesmo sorriso, mas algo em seus olhos dizia que não havia proteção suficiente contra o que ele estava prestes a descobrir. Eles estavam perdidos. Querido, disse Dorothea com uma doçura sinistra, eu apenas os ajudei a encontrarem a paz. Logo, um novo grito despediu-se do silêncio, como se a casa protestasse. E então Ricardo soube, não tinha certeza se poderia escapar da escuridão que o aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o ar pesando ao redor dele, como se a casa estivesse tentando engoli-lo. O sorriso de Dorothea, que antes parecia caloroso,
agora irradiava uma inquietante frieza. O que você quis dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. A atmosfera estava carregada e ele não sabia se conseguiria suportar a resposta. Eles encontraram a paz, querido, reiterou Doroteia, os olhos brilhando de uma maneira que deixava um arrepio na espinha de Ricardo. Ele viu algo se movendo nas sombras do quarto, algo que não devia estar ali. Um eco familiar de risadas distantes ressoou ao fundo, misturando-se com o som da sua própria respiração, cada vez mais pesada. Antes que ele pudesse, pareceu tremer sob seus pés, e então o rugido surdo. A parede atrás de Doroteia estalou e começou a rachar, revelando uma caverna sombria que tesourava os alicerces da casa. Ricardo ficou paralisado, observando enquanto pedaços de alvenaria desmoronavam. E dos escombros, uma imagem perturbadora surgiu. Uma série de fotos emolduradas, penduradas como troféus em uma galeria de horrores. Suas pernas fraquejaram. Ali, expostos, estavam rostos conhecidos, amigos, vizinhos, aqueles que ele ajudara em seus momentos mais difíceis. A esse ponto, pequenas luzes piscaram lá dentro como estrelas antes da noite desmoronar. Espantoso e chocante, Ricardo reconheceu cada um deles. Cada um passado que explorara, em busca de conforto, junto à vovó. Como você? Finalmente conseguiu perguntar, o coração batendo descompassado. O que você acha que eu faço? Ajudar pessoas a se perderem, a desaparecerem neste mundo cruel. Sempre fui a salvadora. Ricardo, uma mãe para os desamparados? Eles não precisam. Ocorreu. A imagem de Ricardo se distorceu em seu próprio reflexo. Ele havia procurado o que não tinha, o que faltava em sua vida. A necessidade de proteger aqueles que amava se tornava obsessão. A verdade começou a se desdobrar como um pesadelo. Aqueles sorrisos calorosos, aquelas mãos que ofereciam biscoitos, eram o mesmo veneno que envenenou todos os que entraram naquela casa. Ele não estava ali apenas como investigador. Ele era um deles. Um escolhido. Um grito ecoou. Não de alguém que tinha desaparecido, mas de um novo visitante chegando à casa de Doroteia. Ricardo virou-se rapidamente e viu uma jovem mulher, uma sem-teto que ele havia visto em sua última visita ao abrigo. Os olhos dela refletiam confusão e desespero. Não havia como voltar atrás. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, e havia terror na sua voz. Ele deveria protegê-la. Mas como? Ele já era parte daquela enlouquecedora rede de mentiras e enganos. A adrenalina disparou. Ele precisava agir, mas o que poder? Caiu um nó na garganta. Ricardo olhou para Doroteia, que estava com um sorriso que fazia a pele dele arrepiar. Ela também vai encontrar a paz, não é, querida? O olhar dela era desafiador, e o cheiro de terra recém-movida encheu o ar. Ricardo olhou para a porta. A liberdade tão próxima, mas a conexão com a velha vovó era inegável. Ele tinha que decidir, salvar a jovem ou confrontar a verdade que consumia sua própria essência. E enquanto a decisão se formava dentro dele, a casa parecia se agitar, como se estivesse viva, uma possibilidade de escapada ou uma armadilha mortal. O que era real e o que era ilusão? Ele se perguntava se conseguiria descobrir antes que fosse tarde demais. Ricardo se virou para a jovem mulher, seus olhos pedindo explicações. Era como se o tempo tivesse parado. O ar era pesado, a tensão cortante.
Ele nunca se sentiu tão perdido. Doroteia olhou para eles, um sorriso enigmático nos lábios, enquanto a casa parecia pulsar ao seu redor. O que você está esperando, querida? Ela vai encontrar a paz, assim como os outros. Aquele sorriso! Agora era como uma máscara de gelo. Ricardo tinha que agir. Olhando para a jovem, ele percebeu que ela era a única coisa entre ele e aquela horrenda verdade. Desculpe, você precisa ir. Não entre aqui, ele disse, quase suplicando, mas havia um eco de desespero em sua voz. A jovem olhou para ele, confusa, os olhos cheios de terror. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela tremia e a fraqueza dele aumentava a angústia dela. Não havia tempo. Ele se virou novamente para Doroteia, que agora parecia ter transformado a aura em um campo de forças. Você precisa me explicar isso! Mas antes que as palavras saíssem de sua boca, o estrondo fez o chão tremer. As paredes da casa pareciam vibrar e as fotos na galeria sombria começaram a balançar. Ricardo sentiu um frio cortante subir pela espinha. Ele já havia entendido que a casa não era a única coisa viva. Ali! Então, como se uma cortina tivesse sido retirada, a verdade começou a se desdobrar. Uma porta oculta atrás de Doroteia se abriu com um rangido. Um rosto conhecido apareceu, pairando na penumbra. Era o avô de Ricardo, mas não como ele lembrava. O homem estava pálido, com olhos vazios, como se a vida tivesse sido drenada dele. Vovô? Ricardo gritou. Um choque percorreu seu corpo. O que ele estava vendo não fazia sentido. Como você? A voz do avô ecoou, grave e distante. Eu sempre estive aqui, Ricardo. Doroteia, ela me trouxe de volta. Ninguém estava preparado para a confissão que vinha a seguir. Ela me deu uma segunda chance, assim como os outros. Estamos juntos agora. Uma onda de horror invadiu Ricardo. Você se transformou neles! Você é outra vítima dela! Sentiu uma repulsa profunda. E a jovem mulher ao seu lado começou a recuar. Mas Doroteia, com um sorriso satisfeito, parecia saborear cada fração da confusão que emanava dele. Ele encontrou a verdadeira paz, Ricardo. E um tom docemente sibilante. Assim como você encontrará. Ricardo olhou para a jovem, que agora estava petrificada. Os olhos dela buscavam uma saída, e ele podia ver o pavor crescendo em seu olhar. Nós precisamos sair daqui. Ele puxou o braço dela. Mas antes que pudesse se mover, a casa parecia se fechar ao redor deles. As paredes pulsavam, o chão tremia. O avô riu uma risada sombria que cortou o ar como uma lâmina. Você é só mais um, meu querido. Ele caminhou lentamente em direção a eles, enquanto Doroteia permanecia parada, observando a cena com prazer. Ricardo sentiu uma mistura de revolta e desespero, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam de uma forma trágica e incompreensível. Você realmente pensou que poderia escapar dessa? Em um último ato de desespero, Ricardo olhou nos olhos da jovem, que agora começou a entender a gravidade da situação. Confiamos um no outro. Juntos nós podemos sair. Mas as palavras dela travaram na garganta. O avô de Ricardo, agora mais transformar. A pele pálida e os olhos vazios estavam mudando, assumindo uma aparência grotesca. A jovem gritou, e a casa pareceu rir. O odor de terra e algo podre invadiu o ambiente, afundando Ricardo em aplausos de pavor. Ele entendia agora, talvez mais do que nunca. A casa estava viva e eles eram parte dela. Não! Não! A voz de Ricardo soou em um crescendo de desespero.
Ele não sabia se queria salvar a jovem ou a si mesmo. Mas uma coisa se tornou clara: o passado o havia agarrado. E a verdadeira paz que Doroteia prometia era um projeto sombrio. O que ele deveria fazer agora? Ele olhar para a saída ou para a verdade que o cercava? E em meio ao caos, a casa parecia gritar para eles. A decisão estava se aproximando e o relógio estava correndo. Ricardo olhou para a jovem, sentindo a onda do desespero esmagá-lo. A risada do avô ecoou na sua mente, enquanto a casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. Pare! Você não pode fazer isso! A voz de Ricardo saiu falha, presa entre o medo e a raiva. A jovem mulher estava paralisada e Ricardo percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés mais uma vez. E quando eles olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão de Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. Lucas! Como é possível? Ricardo! A voz de Lucas era diferente, quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha certeza se estava no mesmo espaço que o irmão. Ela me trouxe de volta. A vovó, ela é poderosa. A última palavra soou como um eco distante. Repleto de desespero, Ricardo engoliu em seco. Não, você não pode estar aqui. Ele avançou, mas Lucas recuou. Seus olhos se arregalavam com pânico. Você não entende! Ela controla tudo! Não podemos escapar! Doroteia observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido, estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho. A verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O modo como ela falava tinha um tom quase hipnótico. Ricardo se sentiu preso. A jovem mulher, quase invisível em meio ao desespero. A cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava. Mas a expressão no rosto do irmão, uma vez perdido, tornou-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Rico sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional, como se cada perda, cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um movimento frenético. Ele se virou para a parede quebrada e uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente. Uma energia estranha começou a emanar dela. Não, não, vão escapar! A expressão dela transbordou determinação e, para surpresa de todos, começou a brilhar, como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava com tanta força que a casa inteira começou a tremer ainda mais. O que está acontecendo? Você não pode! O rosto da vovó ficou pálido enquanto a energia da jovem explodia em um grande clarão. A casa estremeceu e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. Ricardo, embasbacado, viu os rostos de pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando suas almas.
É você quem decide, a jovem falou. Os olhos dela agora cheios. Com isso, aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Doroteia e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele. Se unir à luz e lutar ou permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas? Uma vítima da vovó como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, rotava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo! Juntos somos invencíveis! O tom de seu avô carregava um desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: É a única chance que temos! Ricardo precisava decidir: seguir a luz ou ser capturado pela escuridão. O som da casa ruindo intensificava, e mesmo assim uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. O tempo estava se esgotando e a verdade desconcertante os cercava. Poderá ele salvar a todos ou ceder? Ele ficou parado, sem saber qual. Dar no meio da tempestade que se aproximava. Ricardo olhou para a jovem, sentindo a onda do desespero esmagá-lo. A risada do avô ecoou na sua mente, enquanto a casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. Pare! Não pode fazer isso! A voz de Ricardo saiu falha, presa entre o medo e a raiva. A jovem estava paralisada e Ricardo percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés, mais uma vez, e quando eles olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão de Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. Lucas! Como é possível? Ricardo! A voz de Lucas era diferente. Quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha a certeza se estava no mesmo espaço que o irmão. Ela me trouxe de volta. A vovó, ela é poderosa. A última palavra soou como um eco distante, repleto de desespero. Ricardo engoliu em seco. Não, você não pode estar aqui. Ele avançou, mas Lucas recuou. Seus olhos se arregalavam com pânico. Você não entende. Ela controla tudo. Não podemos escapar. Doroteia observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido, estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho, a verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O modo como ela falava tinha um tom quase hipnótico. Ricardo se sentiu preso. A jovem mulher, quase invisível em meio ao desespero, a cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava, mas a expressão no rosto do irmão erguido tornou-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Ricardo sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional. Como se cada perda, cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um mesmo espaço. Em um movimento frenético, ele se virou para a parede quebrada. E uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente.
Uma energia estranha começou a emanar dela. Não! Não! Vão escapar! A expressão dela transbordou determinação e, para a surpresa de todos, começou a brilhar, como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava com tanta força que a casa inteira começou a tremer ainda mais. O que está acontecendo? Você não pode! O rosto da vovó ficou pálido enquanto a energia da jovem explodia em um grande clarão. A casa estremeceu e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. De pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando suas almas. É você quem decide, a jovem falou. Os olhos dela agora cheios de resoluto brilho. Juntos, podemos acabar com isso. Aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Dorotea e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele: se unir à luz e lutar ou permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas? Uma vítima da vovó como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, escutava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo, juntos somos invencíveis. O tom de seu avô carregava um desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: "É a única chance que temos!" Ricardo precisava decidir. Se ruíno intensificava. E mesmo assim, uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. O tempo estava se esgotando e a verdade desconcertante o cercava. ¿Poderá ele salvar a todos ou ceder? Ele ficou parado, sem saber qual passo dar, no meio da tempestade que se aproximava. E com um súbito clarón de luz que iluminó a sala, algo impresionante aconteció. As sombras se agitaron y de repente Dorotea comenzó a mudar. Seus olhos, una vez cheios de doçura, agora ardendo en una iluminación sobrenatural, se tornaron sombríos. Soltó una risada que parecía desafiar a propia realidade. Vocês não entendem, não é? Eu sou a verdadeira natureza desta casa, a sua essência. Lo que vocês chamam de muertos es familia. O choque percorrió el cuerpo de Ricardo. Una verdade horripilante começou a se formar en su mente. «Familia, ¿o qué vos está diciendo?» La revelación explotó como una bomba. Você no es apenas una cuidadora. Você es la maldición. Dorotea com um sorriso que eu sou uma parte da casa e a casa é uma parte de mim. Enquanto a luz da jovem ameaçava cobrir tudo, a presença de Dorotea parecia se expandir, serpenteando pelos cantos como uma sombra que nunca podia ser capturada. Ricardo percebeu que cada vida que a vovó tinha traído para casa a fortalecia. E os desaparecimentos não eram um erro, mas sim uma escolha. A escolha dela. O avô, agora um mero espectro preso entre as paredes, parecia mais perdido do que nunca. Ricardo, não acredite! Ela quer te manipular. Você deve.
Mas as palavras não saíam mais com clareza. A realidade estava se fragmentando e a verdade era mais aterradora do que ele poderia imaginar. O chão estremeceu e a jovem mulher, absorvendo toda a luz, se transformou numa figura de força. Ricardo, escolha agora! Não me deixe sozinha! Mas ao ouvir a voz nela, entre o clamor de Doroteia, tudo parecia despedaçar. Você pode nos salvar. Juntos ainda podemos desaparecer. O desespero dançou em seu olhar e Ricardo sentiu seu coração rachar. Será que sua escolha moldaria o futuro de todos ali? Enquanto as paredes da casa ecoavam com risos e choros, a verdade pesava como uma âncora. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Dorotea Puente naquela casa amaldiçoada? Ricardo olhou para a jovem, sentindo a onda do desespero esmagá-lo. A risada do avô ecoou na sua mente, enquanto a casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. Pare! Você não pode fazer isso! A voz de Ricardo saiu falha, presa entre o medo e a raiva. A jovem estava paralisada e Ricardo percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés mais uma vez. E quando eles olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão que Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. Lucas? Como é possível? Ricardo! A voz de Lucas era diferente, quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha certeza se estava no mesmo espaço que o irmão. Ela me trouxe de volta. A vovó, ela é poderosa. A última palavra soou como um eco distante, repleto de desespero. Ricardo engoliu em seco. Não! Você não pode estar aqui! Ele avançou, mas Lucas recuou. Seus olhos se arregalavam com pânico. Você não entende! Ela controla tudo! Não podemos escapar! Dorotea observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido, estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho, a verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O modo como ela falava tinha um tom quase hipnótico. Ricardo se sentiu preso. A jovem mulher, quase invisível em mim. Cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava, mas a expressão no rosto do irmão, uma vez perdido, tornou-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Ricardo sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional, como se cada perda, cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um mesmo espaço. Em um movimento frenético, ele se virou para a parede quebrada, e uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente. Uma energia estranha começou a emanar dela. Não vou escapar!
A expressão dela transbordou determinação e, para a surpresa de todos, começou a brilhar, como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava com tanta força que a casa inteira começou a tremer ainda mais. O que está acontecendo? Você não pode! Explodia em um grande clarão. A casa estremeceu e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. Ricardo, embasbacado, viu os rostos de pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando suas almas. É você quem decide, a jovem falou, os olhos dela agora cheios de resoluto brilho. Juntos podemos acabar com isso. Aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Doroteia e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele: se unir à luz e lutar ou permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas? Uma vítima da vovó como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, escutava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo, juntos somos invencíveis. O tom de seu avô cá. Desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: é a única chance que temos. Ricardo precisava decidir: seguir a luz ou ser capturado pela escuridão. O som da casa ruindo desencantava, e mesmo assim, uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. Poderá ele salvar a todos ou ceder? Ele ficou parado, sem saber qual passo dar no meio da tempestade que se aproximava. E com um súbito clarão de luz que iluminou a sala, algo impressionante aconteceu. As sombras se agitaram e, de repente, Doroteia começou a mudar. Seus olhos, uma vez cheios de doçura, agora ardendo em uma iluminação sobrenatural, se tornaram sombrios. Ela soltou uma risada que parecia desafiar a própria realidade. Vocês não entendem, não é? Eu sou a verdadeira natureza desta casa. A sua essência. O que vocês chamam de mortos, eu chamei de família. O choque percorreu o corpo de Ricardo. Formar em sua mente. Família? O que você está dizendo? A revelação explotou como uma bomba. Você não é apenas uma cuidadora. Você é a maldição. Doroteia, com um sorriso quase demoníaco, assentiu. Sim, querido. Eu sou uma parte da casa. E a casa é uma parte de mim. Enquanto a luz da jovem ameaçava cobrir tudo, a presença de Doroteia parecia se expandir, serpenteando pelos cantos como uma sombra que nunca podia ser capturada. Ricardo percebeu que cada vida que a vovó tinha atraído para a casa a fortalecia, e os desaparecimentos não eram um erro, mas sim uma escolha, a escolha dela. O avô, agora um mero espectro preso entre as paredes, parecia mais perdido do que nunca. Ricardo, não acredite! Ela quer te manipular. Você deve! Mas as palavras não saíam mais com clareza. A realidade estava se fragmentando e a verdade era mais aterradora do que ele poderia imaginar. O chão estremeceu e a jovem mulher, absorvendo toda a luz, se transformou numa figura de força. Ricardo! Escolha agora! Não me deixe sozinha! Mas ao ouvir a voz dela entre o clamor de Doroteia, tudo parecia despedaçar. Você pode nos salvar. Juntos ainda podemos desaparecer.
O desespero dançou em seu olhar e Ricardo sentiu seu coração rachar. Será que sua escolha moldaria o futuro de todos ali? Enquanto as paredes da casa ecoavam com risos e choros, a verdade pesava como uma âncora e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Doroteia Puente naquela casa amaldiçoada? E então, em um momento devastador, uma fissura se abriu no chão sob os pés deles. A luz que a jovem emanava começou a distorcer a realidade. A casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. Pai, você não pode fazer isso. A voz de Ricardo saiu falha, presa entre o medo e a raiva. A jovem estava paralisada e Ricardo percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés mais uma vez, e quando eles olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão de Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. Lucas, como é possível? Ricardo! A voz de Lucas era diferente. Quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha a certeza se estava no mesmo espaço que o irmão. Ela me trouxe de volta. A vovó, ela é poderosa. A última palavra soou como um eco distante, repleto de desespero. Ricardo engoliu em seco. Não, você não pode estar aqui. Ele avançou, mas Lucas recuou, seus olhos se arregalando com pânico. Você não entende. Ela controla tudo. Não podemos escapar. Doroteia observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido. Estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho. A verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O modo como ela falava tinha um tom quase hipnótico. Ricardo se sentiu preso. A jovem mulher, quase invisível em meio ao desespero, a cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava, mas a expressão no rosto do irmão, uma vez perdido, tornou-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Ricardo sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional, como perda. Cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um mesmo espaço. Em um movimento frenético, ele se virou para a parede quebrada e uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente. Uma energia estranha começou a emanar dela. Não! Não! Vão escapar! A expressão dela transbordou determinação. E, para a surpresa de todos, começou a brilhar, como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava com tanta força que a casa inteira começou a tremer. Ainda mais. O que está acontecendo? Você não pode! O rosto da vovó ficou pálido enquanto a energia da jovem explodia em um grande clarão. A casa estremeceu e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. Ricardo, embasbacado,
fio os rostos de pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando. Os olhos dela agora cheios de resoluto brilho. Juntos, podemos acabar com isso. Aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Doroteia e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele: se unir à luz e lutar ou permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas? Uma vítima da vovó como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, escutava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo! Juntos somos invencíveis! O tom de seu avô carregava um desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: é a única chance que temos! Ricardo precisava decidir: seguir a luz ou ser capturado pela escuridão. O som da casa ruindo intensificava, e mesmo assim, uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. O tempo estava se esgotando e a verdade desconcertante o cercava. A todos ao CT! Ele ficou parado, sem saber qual passo dar no meio da tempestade que se aproximava. E com um súbito clarão de luz que iluminou a sala, algo impressionante aconteceu. As sombras se agitaram e, de repente, Doroteia começou a mudar. Seus olhos, uma vez cheios de doçura, agora ardendo em uma iluminação sobrenatural, se tornaram sombrios. Ela soltou uma risada que parecia desafiar a própria realidade. Vocês não entendem, não é? Eu sou a verdadeira natureza desta casa, a sua essência. O que vocês chamam de mortos, eu chamei de família. O choque percorreu o corpo de Ricardo. Uma verdade horripilante começou a se formar em sua mente. Família? O que você está dizendo? A revelação explodiu como uma bomba. Você não é apenas uma cuidadora. Você é a maldição. Doroteia, com um sorriso quase demoníaco, assentiu. Sim, querido. Eu sou uma parte da casa. E a casa é uma parte de mim. Expandir? Serpenteando pelos cantos como uma sombra que nunca podia ser capturada. Ricardo percebeu que cada vida que a vovó tinha atraído para casa a fortalecia, e os desaparecimentos não eram um erro, mas sim uma escolha. A escolha dela. O avô, agora um mero espectro preso entre as paredes, parecia mais perdido do que nunca. Ricardo, não acredite! Ela quer te manipular. Você deve... Mas as palavras não saíam mais com clareza. A realidade estava se fragmentando e a verdade era mais aterradora do que ele poderia imaginar. O chão estremeceu e a jovem mulher, absorvendo toda a luz, se transformou numa figura de força. Ricardo, escolha agora! Não me deixe sozinha! Mas ao ouvir a voz dela, entre o clamor de Doroteia, tudo parecia despedaçar. Você pode nos salvar! Juntos ainda podemos desaparecer! O desespero dançou em seu olhar, e Ricardo sentiu seu coração rachar. Será que sua escolha moldaria o futuro de todos ali? Enquanto as paredes da casa ecoavam com risos e choros, a verdade é uma âncora, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era a Doroteia Puente naquela casa amaldiçoada? E então, em um momento devastador,
Uma fissura se abriu no chão sob os pés deles. A luz que a jovem emanava começou a distorcer a realidade, revelando uma passagem secreta. E antes que pudessem reagir, era como se a própria casa quisesse engoli-los, arrastando-os para o desconhecido. O que estaria ali embaixo? Seria a saída? Ou apenas mais uma armadilha? A tensão subiu e a escolha estava prestes a ser feita. Antes que pudesse qualquer coisa, uma mão visivelmente gélida emergiu da fissura, arrastando Lucas para o abismo. O olhar de Ricardo se ampliou, enquanto gritos e risos se misturavam em um coro macabro que ecoava pela casa. Lucas, não! Ele estendeu a mão, mas já era tarde demais. Naquele momento, algo dentro dele estalou, uma sensação de perda tão profunda que ele mal conseguia respirar. O avô de Ricardo, preso no seu próprio tormento, gritou: "Não! Você não pode deixá-lo ir!" O ponto. Sua voz agora parecia verdadeiro, como se ele estivesse lutando contra uma verdadeira força. As sombras ganhavam vida ao redor. Ricardo virou-se para Doroteia, seu coração disparado. "O que você fez? O que você quer de mim?" Ele sentia cada fibra do seu ser gritar por resposta. "Ah, meu querido, vocês não entendem. Ele era um sacrifício necessário. Agora você não tem mais escolha." A risada dela ecoou, tão cheia de malícia que fazia o chão tremer. Assim que a luz da jovem parecia prestes a dominá-la, uma sombra mais profunda se formou, ocupando o espaço onde Lucas estivera. "A verdadeira ordem da casa se revela", sussurrou Doroteia, um brilho demoníaco em seus olhos. "Você é o próximo, e a escolha sempre foi sua." As paredes começavam a fechar, a casa inteira se tornando um destino apocalíptico, enquanto verdadeiramente se tornava um labirinto, mais profundo do que eles imaginavam. E com isso, uma nova verdade apareceu. A revelação de que não eram apenas vítimas, mas que todos incluiu de um plano mais maligno do que a imaginação de Ricardo podia conceber. "Escolha, Ricardo! Liberdade ou eterna escuridão!" Um grito se ergueu do fundo da casa e ele sabia que agora tudo mudara. A casa era mais do que um lar. Era um ser que exigia sua alma. E enquanto a fissura se alargava, ele se deu conta de que a verdadeira batalha começava agora. Ricardo olhou para a jovem, sentindo a onda do desespero esmagá-lo. A risada do avô ecoou na sua mente enquanto a casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. "Pare! Você não pode fazer isso!" A voz de Ricardo saiu falha, presa entre medo e raiva. A jovem estava paralisada e ele percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés mais uma vez e, quando olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão de Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. "Lucas? Como é possível?" Ricardo era diferente, quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha certeza se estava no mesmo espaço que o irmão. "Ela me trouxe de volta. A vovó. Ela é poderosa." A última palavra soou como um eco distante, repleto de desespero. Ricardo engoliu em seco. "Não! Você não pode estar aqui!" Ele avançou, mas Lucas recuou, seus olhos se arregalando com pânico. "Você não entende. Ela controla tudo.
Não podemos escapar! Doroteia observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido, estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho, a verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O Móduco. Um tom quase hipnótico. Ricardo se sentiu preso. A jovem mulher, quase invisível em meio ao desespero, a cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava, mas a expressão no rosto do irmão, uma vez perdido, tornava-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Ricardo sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional, como se cada perda, cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um mesmo espaço. Em um movimento frenético, ele se virou para a parede quebrada e uma ideia ousada surgiu em sua mente. Eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente. Uma energia estranha começou a emanar dela. Não, não, vão escapar! A expressão dela transbordou determinação e, para a surpresa de todos, começou a brilhar, como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava. Começou a tremer ainda mais. O que está acontecendo? Você não pode! O rosto da vovó ficou pálido enquanto a energia da jovem explodia em um grande clarão. A casa estremeceu e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. Ricardo, embasbacado, viu os rostos de pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando suas almas. É você quem decide, a jovem falou, os olhos dela agora cheios de resoluto brilho. Juntos podemos acabar com isso. Aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Doroteia e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele: se unir à luz e lutar ou permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas? Uma vítima da vovó, como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, escutava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo, juntos somos invencíveis. O tom de seu avô carregava um desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: é a única chance que temos! Ricardo precisava decidir: seguir a luz ou ser capturado pela escuridão. O som da casa ruindo intensificava, e mesmo assim, uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. O tempo estava se esgotando, e a verdade desconcertante o cercava. Poderá ele salvar a todos ou ceder? Ele ficou parado, sem saber qual passo dar no meio da tempestade que se aproximava. E com um súbito clarão de luz que iluminou a sala, algo impressionante aconteceu. As sombras se agitaram e, de repente, Doroteia começou a mudar. Seus olhos, uma vez cheios de doçura, agora ardendo em uma iluminação sobrenatural, se tornaram sombrios.
Ela soltou uma risada que parecia desafiar a própria realidade. Vocês não entendem, não é? Eu sou a verdadeira natureza desta casa! Mortos, eu chamei de família! O choque percorreu o corpo de Ricardo. Uma verdade horripilante começou a se formar em sua mente. Família? O que você está dizendo? A revelação explodiu como uma bomba. Você não é apenas uma cuidadora. Você é a maldição! Doroteia, com um sorriso quase demoníaco, assentiu. Sim, querido. Eu sou uma parte da casa e a casa é uma parte de mim. Enquanto a luz da jovem ameaçava cobrir tudo, a presença de Doroteia parecia se expandir, serpenteando pelos cantos como uma sombra que nunca podia ser capturada. Ricardo percebeu que cada vida que a vovó tinha atraído para casa a fortalecia. E os desaparecimentos não eram um erro, mas sim uma escolha. A escolha dela. O avô, agora um mero espectro preso entre as paredes, parecia mais perdido do que nunca. Ricardo, não acredite! Ela quer te manipular! Você deve... Mas as palavras não saíam mais com clareza. A realidade estava se fragmentando. E a verdade era mais aterradora do que ele poderia imaginar. O chão estremeceu e a jovem mulher, absorvendo toda a luz, se transformou numa figura de força. Ricardo, escolha agora! Não me deixe sozinha! Mas ao ouvir a voz dela entre o clamor de Doroteia, tudo parecia despedaçar. Você pode nos salvar! Juntos ainda podemos desaparecer! O desespero dançou em seu olhar e Ricardo sentiu seu coração rachar. Será que sua escolha moldaria o futuro de todos ali? Enquanto as paredes da casa ecoavam com risos e choros, a verdade pesava como uma âncora e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Doroteia Puente naquela casa amaldiçoada? E então, em um momento devastador, uma fissura se abriu no chão sob os pés deles. A luz que a jovem emanava começou a distorcer a realidade, revelando uma passagem secreta. E antes que pudessem reagir, era como se a própria casa quisesse engoli-los, arrastando-os para o desconhecido. O que estaria ali embaixo? Seria a saída? Ou apenas mais uma armadilha? A tensão subiu e a escolha estava prestes a ser feita. Então, a fissura se alargava. Algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Não era de Doroteia, nem de Lucas, mas da jovem mulher. Ela se lançou na fissura. Não! O que você está fazendo? A mão de Ricardo se estendeu, mas já era tarde. Ela mergulhou sem hesitar e o eco de seu grito desapareceu na escuridão. Ricardo ficou paralisado, o horror em seu rosto. Ela se foi, como todos os outros. Ele girou, o coração pesado, a verdade pungente, e de repente, uma imagem surgiu na sua mente, um flash que não tinha percebido antes. A jovem, em seus olhos, havia algo familiar, algo que fez seu estômago revirar. Lucas, espere! Ele gritou, enquanto seu olhar se fixava no irmão. Um reconhecimento crescente. Onde você estava? O que aconteceu no acidente? A vovó! Ela não pode ter feito isso sozinha! A confusão tomou conta de sua voz. Ele sentia que havia algo muito mais profundo na ligação entre eles. Lucas hesitou. A luz começando a brilhar em seus olhos. Ele olhou para Ricardo e foi como se um novo entendimento surgisse. Ricardo! A voz dele era um sussurro aflito. Você precisa saber. Eu não morri no acidente.
Eu sou uma parte do plano da vovó. Eu sou as almas que ela ajudou a encontrar a paz. Aqueles rostos que você viu, eles são todos uma parte de nós. As paredes da casa pareciam girar ao redor de Ricardo, enquanto ele tentava processar a revelação. Você está brincando. Um choque gelou em seu coração. Você também? Não pode ser. Você está dizendo que você é? Lucas assentiu, com os olhos arregalados, e a verdade começou a desmoronar como uma torre de cartas. Sim, Ricardo, eu nunca fui embora. Eu sou um deles agora. Assim como você pode ser. A casa rugiu, como se a própria estrutura estivesse satisfeita com a revelação. Foi aí que Ricardo percebeu. Ele não estava apenas lutando por sua vida e de uma estranha. Ele estava lutando contra o destino que estava prestes a ser seu. Corra! Você ainda pode sair. A voz do avô ecoava, mas tudo se tornara um turbilhão. A luz da jovem mulher agora parecia distante, como uma chama que se apagava. E a verdadeira luta estava prestes a começar. O que viria a seguir? A única coisa que ele sabia é que a escuridão nunca esteve tão próxima. Ricardo olhou para a jovem, sentindo a onda do desespero esmagá-lo. A risada do avô ecoou na sua mente, enquanto a casa parecia se fechar ao redor deles. O que ele poderia fazer? O avô, com aparência pálida e olhos vazios, se aproximava como se estivesse prestes a devorá-los. Pare! Você não pode fazer isso! A voz de Ricardo saiu falha, presa entre medo e raiva. A jovem estava paralisada e ele percebeu que precisava agir rápido. De repente, um barulho estrondoso ressoou dos fundos da casa. Uma parte da parede se quebrou e uma sombra encobriu a entrada que levava para o quintal. O chão estremeceu sob seus pés mais uma vez, e quando olharam, uma figura familiar surgiu das sombras. Era o irmão de Ricardo, Lucas, que ele achava ter perdido anos atrás em um acidente trágico. O coração de Ricardo disparou. Lucas, como é possível? Ricardo. A voz de Lucas era diferente. Quase um sussurro assombrado. Ele estava coberto de sujeira e sua expressão transparecia dor. Não tinha certeza se estava no mesmo espaço que irmão. Ela me trouxe de volta! A vovó! Ela é poderosa! A última palavra soou como um eco distante. Repleto de desespero, Ricardo engoliu em seco. Não! Você não pode estar aqui! Ele avançou, mas Lucas recuou, seus olhos se arregalando com pânico. Você não entende! Ela controla tudo! Não podemos escapar! Doroteia observava com um sorriso satisfeito. O caos se espalhara pela casa, e tudo parecia girar ao redor dela. Veja, meu querido! Estão todos aqui comigo. Eles encontraram o caminho, a verdadeira paz. Não é isso que você busca também? O modo como ela falava tinha um tom quase hipnótico. Ricardo se sentia quase invisível em meio ao desespero. A cada palavra de Doroteia parecia se desvanecer. Ricardo não podia se permitir cair na armadilha daquela doce vovó. Lucas, você não pode! Lute contra isso! Ele clamava, mas a expressão no rosto do irmão, uma vez perdido, tornava-se sombria. Subitamente, o ar ficou denso. O que Ricardo sentiu não foi apenas o peso da casa, mas uma onda de dor emocional. Como se cada perda, cada desaparecimento aparecesse ali, reunido em um mesmo espaço. Em um movimento frenético, ele se virou para a parede quebrada e uma ideia ousada surgiu em sua mente.
eles poderiam fugir. Então, algo incrível aconteceu. A jovem mulher soltou um grito estridente. Uma energia estranha começou a emanar dela. Não, não, vão escapar! A expressão dela transbordou determinação. E, para surpresa de todos, começou a brilhar como se uma luz interior estivesse crescendo. Doroteia tentou se aproximar, mas a luz irradiava com tanta força que a casa inteira começou a tremer ainda mais. Ode! O rosto da vovó ficou pálido, enquanto a energia da jovem explodia em um grande clarão. A casa estremeceu, e os gritos de dor e desespero agora se misturavam ao eco da iluminação. Era algo sobrenatural, poderoso. Ricardo, embasbacado, viu os rostos de pessoas desaparecidas nas fotos do passado começarem a se desmaterializar, como se a luz da jovem estivesse libertando suas almas. É você quem decide, a jovem falou, os olhos dela agora cheios de resoluto brilho. Juntos, podemos acabar com isso. Aquilo era inesperado. Ricardo olhou para Lucas, depois para Doroteia e novamente para a jovem. A escolha estava diante dele: se unir à luz e lutar, permanecer na escuridão. Mas a dúvida o consumia. Você é uma delas, uma vítima da vovó como ele? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto a casa começava a desmoronar, escutava murmúrios, ecos de vidas que não deveriam estar ali. O avô, a figura que antes soava como um guia, agora parecia uma sombra horrenda. Não, Ricardo! Junto som! O tom de seu avô carregava um desespero insaciável. E então, enquanto tudo se despedaçava ao redor deles, uma voz distante gritou: "É a única chance que temos!" Ricardo precisava decidir: seguir a luz ou ser capturado pela escuridão. O som da casa ruindo intensificava, e mesmo assim, uma parte dele queria acreditar que ainda havia esperança. O tempo estava se esgotando e a verdade desconcertante o cercava. Poderá ele salvar a todos ou ceder? Ele ficou parado, sem saber qual passo dar no meio da tempestade que se aproximava. E com um súbito clarão de luz que iluminou a sala, algo impressionante aconteceu. As sombras se agitaram e, de repente, Doroteia começou a mudar. Seus olhos, uma vez cheios de doçura, agora ardendo em uma iluminação sobrenatural, se tornaram sombrios. Ela soltou uma risada que parecia desafiar a própria realidade. Vocês não entendem, não é? Eu sou a verdadeira natureza desta casa, a sua essência. O que vocês chamam de mortos, eu chamei de família. O choque P. Ricardo, uma verdade horripilante começou a se formar em sua mente. Família? O que você está dizendo? A revelação explotou como uma bomba. Você não é apenas uma cuidadora. Você é a maldição. Doroteia, com um sorriso quase demoníaco, assentiu. Sim, querido, eu sou uma parte da casa e a casa é uma parte de mim. Enquanto a luz da jovem ameaçava cobrir tudo, a presença de Doroteia parecia se expandir, serpenteando pelos cantos como uma sombra que nunca podia ser capturada. Ricardo percebeu que cada vida que a vovó tinha traído para a casa a fortalecia. E os desaparecimentos não eram um erro, mas sim uma escolha. A escolha dela. O avô, agora um mero espectro preso entre as paredes, parecia mais perdido do que nunca. Ricardo, não acredite. Ela quer te manipular. Você deve... Mas as palavras não saíam mais com clareza. A realidade estava se fragmentando e a verdade era mais aterradora do que ele poderia imaginar. O chão estremeceu
E a jovem mulher, absorvendo toda a luz, se transformou numa figura de força. Ricardo, escolha agora! Não me deixe sozinha! Mas ao ouvir a voz dela, entre o clamor de Doroteia, tudo parecia despedaçar. Você pode nos salvar. Juntos ainda podemos desaparecer. O desespero dançou em seu olhar e Ricardo sentiu seu coração rachar. Será que sua escolha moldaria o futuro de todos ali? Enquanto as paredes da casa ecoavam com risos e choros, a verdade pesava como uma âncora e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Doroteia Puente naquela casa amaldiçoada? Em um momento devastador, uma fissura se abriu no chão sob os pés deles. A luz que a jovem emanava começou a distorcer a realidade, revelando uma passagem secreta. E antes que pudessem reagir, era como se a própria casa quisesse engoli-los, arrastando-os para o desconhecido. O que estaria ali embaixo? Seria a saída ou apenas mais uma armadilha? A tensão subiu e a escolha estava prestes a ser feita. Então, enquanto a fissura se alargava, algo inesperado acontece. Não era de Doroteia, nem de Lucas, mas da jovem mulher. Ela se lançou na fissura. Não! O que você está fazendo? A mão de Ricardo se estendeu, mas já era tarde. Ela mergulhou sem hesitar, e o eco de seu grito desapareceu na escuridão. Ricardo ficou paralisado, o horror em seu rosto. Ela se foi como todos os outros. Ele girou, o coração pesado, a verdade pungente. E de repente, uma imagem surgiu na sua mente. Um flash que não tinha percebido antes. A jovem em seus olhos. Havia algo familiar. Algo que fez seu estômago revirar. Lucas, espere! Ele gritou, enquanto seu olhar se fixava no irmão. Um reconhecimento crescente. Onde você estava? O que aconteceu no acidente? A vovó, ela não pode ter feito isso sozinha. A confusão tomou conta de sua voz. Ele sentia que havia algo muito mais profundo na ligação entre eles. Lucas hesitou, a luz começando a brilhar em seus olhos. Ele olhou para Ricardo e foi como se um novo entendimento surgisse. Ricardo! A voz dele era um sussurro aflito. Você precisa saber, eu não morri no acidente. Eu sou uma parte do plano da vovó. Eu sou as almas que ela ajudou a encontrar a paz. Aqueles rostos que você viu são todos uma parte de nós. As paredes da casa pareciam girar ao redor de Ricardo, enquanto ele tentava processar a revelação. Você está brincando. Um choque gelou em seu coração. Você também? Não pode ser. Você está dizendo que você é... Lucas assentiu, com os olhos arregalados, e a verdade começou a desmoronar como uma torre de cartas. Sim, Ricardo, eu nunca fui tornar a um turbilhão. A luz da jovem mulher agora parecia distante, como uma chama que se apagava, e a verdadeira luta estava prestes a começar. O que viria a seguir? A única coisa que ele sabia é que a escuridão nunca esteve tão próxima. Antes que pudesse reagir, uma nova presença surgiu da fissura. Gritos ecoaram mais altos, misturados a risadas maníacas. Ricardo e Lucas viraram-se, e uma figura saiu da escuridão. Era uma mulher, com uma beleza perturbadora que fazia o coração de Ricardo disparar. Doroteia a conhecia, e a expressão de dor no rosto de Lucas se transformou em terror. Não! Como você pôde voltar? Lucas gritou. A mulher sorriu. Era a mesma jovem que havia desaparecido.
Nós somos todos um só agora, Lucas. Não há mais saída. Ricardo sentiu o chão se abrir sob os pés. A luz da jovem mulher começou a se apagar e a casa inteira parecia se contorcer com a verdadeira natureza da revelação. A nova figura, agora mais próxima, tinha um olhar sedutor que exalava poder. Vocês me ajudaram a renascer. Obrigada, amores, ela sussurrou, enquanto um sorriso abalava a face de Doroteia. Uma nova onda de terror percorreu Ricardo. Quem é você? As palavras saíram com um tom de acusação e a mulher riu levemente. Não se preocupe, querido. Sou apenas uma parte da sua nova família. Os ecos de risadas, gritos e lamentos se entrelaçaram e a casa parecia pulsar em um frenesi. Ricardo sentiu a realidade distorcida. Seus sentidos atacados pela verdade que começava a se revelar. O que de fato estava acontecendo? Quem eram eles realmente? E antes que pudesse encontrar uma resposta, a casa tremeu violentamente. As paredes começaram a se fechar e Ricardo percebeu que não era apenas o tempo que se esgotava. Se não fizesse algo agora, poderia também se tornar parte daquela horrenda tapeçaria. Desde quando você é parte disso? Ele disparou. Sua voz um eco de confusão e medo. A casa rugiu como um animal faminto. A nova figura riu loucamente enquanto... Para o desconhecido. A escolha estava diante dele novamente. Lutar ou se render ao que a casa queria? E as luzes se apagaram, deixando apenas um sussurro sombrio. Bem-vindo à nossa verdadeira família, Ricardo! O que viria em seguida era um mistério que poderia selar seu destino. Ricardo estava paralisado, sentindo a casa ruir ao seu redor. A risada de Doroteia ecoava em sua mente. Você nunca vai escapar! Ele sabia que precisava agir rápido e decidiu que era hora de enfrentar a verdade. Lucas, venha comigo! Gritou, sua voz cortando o ar pesado. A expressão de Lucas estava distorcida entre dor e confusão. Você não entende, Ricardo. Já faz parte de mim, de nós. As sombras dançavam. A casa pulsava como um organismo que exigia mais vidas para alimentar sua insaciável fome. Não, eu não posso fazer isso. A voz de Ricardo estava embargada, mas ele sentia a chama da determinação acender dentro de si. Ele não ia permitir que Doroteia tivesse mais um membro na sua família distorcida. Jovem, aqui se foi. Ela não merece isso. A paz que você oferece é uma mentira. Uma onda de raiva e coragem tomou conta de Ricardo ao ver a jovem mulher. A luz dela ainda brilhava, mesmo distante. Eu vou salvar você. E então uma ideia iluminou sua mente. Ricardo se virou para a fissura que se expandia. Um abismo que poderia levá-los à liberdade ou à condenação. Vamos, Lucas, se a casa quer nos devorar, vamos desafiar essa maldição. A voz dele começou a ressoar, firme. Ele segurou o braço de Lucas e tentou puxá-lo junto, mas o irmão hesitou, perdido entre o desejo de se libertar e o apego a Doroteia. Você tem que saber, ela nos deu tudo, Ricardo. Eu não posso. Não, isso é o que ela quer. Não se deixe levar. A tensão dentro da casa aumentava, o chão tremia. Os rostos das almas perdidas nas paredes se torciam em agonia e os ecos de suas vozes ressoavam, formando um coro dissonante. Ricardo respirou fundo e deu um passo em direção à fissura. Se você não vier comigo, eu vou sozinho. E imediatamente se lançou no abismo, a escuridão envolvendo o corpo. A luz de sua determinação era forte. Ele se sentiu sendo puxado por uma força, mas então ouviram gritos. Doroteia estava atrás deles, furiosa. O que você fez? Você não pode escapar. O desespero em sua voz era alarmante. O mundo girou
E num instante, eles estavam fora da casa, como se a energia invisível tivesse rompido a maldição. A noite estava calma, as estrelas brilhavam, mas o frio tomou conta de suas almas. Ricardo sentou-se no chão, respirando pesadamente, e Lucas caiu ao seu lado. Você fez a escolha certa, irmão, disse com a voz trêmula. O que fazemos agora? Ricardo olhou para a casa. As vozes, os gritos, tudo agora era distante, ecoando na memória, mas a sensação de perda ainda pesava. Agora, temos que ajudar os outros. Não podemos deixar que Doroteia ganhe mais vítimas, respondeu com um sentimento renovado de propósito. Eles se levantaram e a caça, outrora macabra, agora era apenas uma construção. Uma lembrança de um pesadelo. Mas as almas não estavam livres. Ricardo e Lucas se viraram e juntos começaram a caminhar em direção ao futuro. O caminho ainda era incerto, mas a esperança começava a brilhar novamente. O que viria a seguir? Será que conseguiriam resgatar as almas perdidas? Eles sabiam que a verdadeira luta para quebrar a maldição apenas começava. E com essa esperança acesa em seus corações, deixaram o passado para trás. Antes de terminar, deixe-me te dizer algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Esmague o botão de like agora para dar uma força ao algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoio.